E hoje é dia de Claramente aqui no Vida e Saúde. O Dr. César Vasconcelos vai responder algumas perguntas enviadas por vocês. Vamos acompanhar? Olá, hoje é dia de aqui no Claramente responder algumas perguntas de vocês, telespectadores. Mande sua pergunta para o nosso número de WhatsApp, DDD 12 98266 0004. E na medida do possível, vamos respondendo aqui no Claramente. A primeira pergunta que vamos responder, que eu vou responder hoje, vem da Diva. Ela diz assim: eu tenho depressão pós-parto há mais de 30 anos, sofro muito. Agora descobri fibromialgia. As dores são insuportáveis. A cabeça queima, choro muito e os pés pegam fogo. Faço uso de medicamentos. Tive uma infância muito difícil, apanhei muito. Eu agradeço por sua audiência ao Claramente e por sua pergunta. Eu lamento por seus sofrimentos que parecem realmente serem muito desagradáveis, mas tem jeito. É possível aprender a lidar com as consequências dos traumas psicológicos do passado. Dependendo do tipo de trauma sofrido, da estrutura da personalidade do indivíduo que sofreu o trauma, dependendo dos recursos mentais que essa pessoa possa ter, a recuperação pode ser mais lenta ou demorada. Mas é possível aprender a lidar com a dor emocional. Temos que entender que cura emocional não é chegar num ponto de ausência de sentimentos desagradáveis que todos temos, talvez uns mais, outros menos. Uns mais tempo e outros menos tempo. Cura emocional tem mais que ver com aprender a lidar com a angústia, com a tristeza, com o medo, com a raiva, de modo que estas emoções não tomem conta de nossa cabeça. Até a Bíblia fala disso, né? Quando o apóstolo Paulo fala lá, escreveu em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, ele fala assim: irai-vos e não pequeis. O que ele está dizendo aí é que é válido e que em certas circunstâncias sentimos raiva, mas a saúde mental é ter a raiva, mas não deixar que ela nos tenha, outra emoção. Se ela nos controlar, aí cometeremos pecado. Pecado é sempre algo que machuca a nós mesmos e as outras pessoas. Então, o aprendizado sobre como lidar com as emoções dolorosas não elimina a ferida, mas nos ajuda de tal modo que a ferida ou o trauma não mais controlam nossa vida. Mais importante para você não é o que seus pais fizeram com você, mas é o que agora você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Você disse que apanhou muito tendo uma infância difícil. Isso mostra que você veio de um lar abusivo, como tantos hoje, infelizmente. Pense então, você repete o comportamento abusivo com alguém hoje? Você é abusiva com você mesma? Você se deprecia, se desvaloriza, se exige demais, se maltrata, se despreza? Se sim, se você faz isso, então comece a ser amiga de si mesma. Comece a se tratar bem. Como é que você faz isso? Bom, se permitindo descansar, falando aquilo que você, se você falar, vai desabafar sem ser de uma forma agressiva, colocando limites para pessoas abusivas, tendo mais atitudes boas para com você mesma, valorizando coisas boas que você faz, ao invés de dizer que elas não são importantes. Eu estou só citando algumas práticas, mas tem outras. Você disse que sofre com depressão pós-parto. Para uma mulher que teve uma infância traumática e não resolveu ainda de forma melhor isso, pode acontecer a depressão pós-parto. A mensagem psicológica ou emocional que a pessoa deprimida após ganhar um bebê dá é que ela não está conseguindo se ver como mãe para cuidar de um recém-nascido. Ela se sente um bebê a ser cuidado e por isso se sente sem condições emocionais para cuidar de uma criaturinha. Apoio psicológico profissional pode ser necessário nesse momento para você. Também peça ajuda a um parente que você confia e ama para auxiliar a cuidar do seu bebê. Além disso, faça o que for possível, faça algum esforço para amamentar, fazer a higiene do bebê dentro do possível. Não se entregue ao desespero, mas pelo contrário, tenha esperança, porque isso vai passar. A próxima pergunta foi enviada pela Ellen.
Ela diz assim: eu sou professora de maternal 2, eles têm entre 3 e 4 anos. Iniciarei um projeto para ajudar à distância as crianças a entenderem seus sentimentos, pensando em falar sobre o medo e a coragem, tendo em vista a volta às aulas. Penso que nos primeiros anos o contato e afeto é muito importante. Vai ser difícil ter essas crianças na creche sem poder abraçá-las e ter contato próximo. Eu gostaria de saber se essa falta de contato pode gerar traumas na criança e se pode, como minimizar. Ellen, obrigado por sua importante observação e pergunta. Parabéns pela sua iniciativa de oferecer ajuda à distância para seus alunos aprenderem a lidar com medo e terem coragem de retornar às aulas em função das questões ligadas à contaminação e complicações dessa maldade que é a doença Covid-19. As crianças vivendo em isolamento social por causa da pandemia, bem como os adultos, poderão sim apresentar nos próximos meses o que chamamos em psiquiatria de estresse pós-traumático, porque esta situação anormal que vivemos afeta a saúde mental de todos. O estresse pós-traumático é um sofrimento ligado à ansiedade excessiva, no qual existe um conjunto de sinais e sintomas ligados ao fato da pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando ela se recorda do fato, a pessoa se recorda do fato, ela revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento com a mesma sensação de dor e sofrimento vivido lá na primeira vez. O estresse pós-traumático se caracteriza pela dificuldade da pessoa se recuperar depois de ter vivenciado ou testemunhado alguma coisa violenta, assustadora, traumática. Esse sofrimento pode durar vários meses e até anos. A pessoa vive situações que chamamos de gatilho, que são aquelas que relembram o trauma do passado e disparam sintomas como pesadelos, lembranças repentinas, que a gente chama de flashbacks, fuga de situações que relembram o trauma, reações exageradas a estímulos, ansiedade e humor deprimido. O tratamento inclui diferentes tipos de psicoterapia, bem como medicamentos para tratar alguns dos sintomas. As crianças já estão vivendo o trauma produzido pela pandemia que criou afastamento social em vários sentidos. Eu vi outro dia uma reportagem que eu queria compartilhar com você, porque você que é professora. Na reportagem, uma também professora de crianças pequenas ficou com tanta saudade de seus alunos isolados da escola por causa da pandemia que ela decidiu fazer uma visita a cada um deles. Combinou com os pais dos alunos e no dia e hora marcada, ela foi até a porta da casa da criança usando uma proteção de plástico, com todo o corpo, né? E a criança também protegida, e ela abraçou aluno por aluno, o que diminuiu a saudade. Vamos esperar em Deus que em breve o contato físico seu com seus aluninhos possa ser permitido com segurança para todos, o que será uma felicidade para eles e para você. Nossa última pergunta de hoje veio de Guajará, Amazonas, e quem enviou foi a Anitta. Ela diz assim: minha mãe tem 86 anos e nos perturba muito tomando alguns medicamentos controlados. Eu acho que esses remédios estão deixando ela louca. O que faremos para ela deixar de tomar? Nita, olha, eu agradeço por sua pergunta e por assistir esse programa. Você não especificou o que quer dizer com sua mãe estar ficando louca com o uso desses medicamentos. Talvez ela esteja com alterações de comportamento não por causa desses remédios, que são calmantes, sedativos ou com ação tranquilizante. É verdade que idosos podem não acalmar com medicamento dessa família química. Daí, ela pode necessitar uma reavaliação com o psiquiatra. Se o que está acontecendo com ela e que perturba a família tem que ver com o uso destes remédios, isso já devia estar acontecendo desde logo que ela começou a usá-los. Pense bem e veja se ela esteve durante algum tempo tomando um desses dois calmantes e se, na verdade, o comportamento desagradável dela não é devido a outro fator. Se, por outro lado, ela estava estável e tomando um deles ficou pior, então o médico precisa saber para possivelmente trocar a medicação ou então ajustar a dose. Ela não deve deixar de tomar essa medicação por conta própria, porque pode dar o que chamamos de síndrome de abstinência, com insônia, tremores, ansiedade e agitação. Leve para uma nova avaliação médica.
Então, se você também quer enviar sua pergunta, sua dúvida, para que eu possa responder aqui no Claramente, anote o nosso número de WhatsApp, DDD 12 98266 0004 e participe. Que Deus te abençoe, paz e luz para você. Muito obrigada, doutor César. E ó, você pode rever todos os conteúdos do Claramente lá no nosso canal do YouTube, tá? Acesse youtube.com/Vida e Saúde NT. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem receita de salada de batata com maionese. E quem vai ensinar essa delícia pra gente é a cantora Melissa Barcelos. Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.